parabéns por você continuar no grupo, parabéns por você continuar buscando a sua própria evolução e entender que você só cai nos becos da vida e da missão que você escolhe. Nos outros vídeos eu cheguei a falar que o beco, ele muitas vezes é visto como uma zona de conforto, tanto em combate quanto na nossa vida. Às vezes a gente entende que ali é uma posição segura e sair dali pode gerar medo. E a gente tende a ficar ali. E hoje eu vou falar sobre 3 coisas que podem nos manter no beco da vida quando a gente já deseja sair daquele beco ali. As 3 coisas são o ciclo da realidade, recursos e interferências e o propósito inabalável. A gente precisa trabalhar esses 3 pontos na gente para a gente pegar forças, ter recursos para a gente conseguir trabalhar e sair dessa zona de conforto, sair desse beco que a gente se encontra encurralado. O ciclo da realidade, ele diz o seguinte, que não é o que existe no mundo que eu vejo, é aquilo que eu vejo na minha cabeça que existe no mundo. E isso se tornou uma verdade tão grande para mim que eu entendi que um curso operacional, ele te instala uma crença. Porque quando a gente está falando de ciclo da realidade, a gente está falando de crenças que nos limitam ou que nos impulsionam. E quando a gente faz um curso operacional como o do BOP, como o que eu fiz, como que o 30 fez inúmeros cursos, é instalado cada vez que a gente faz um curso que a gente é o policial de operações especiais, que a gente é a melhor polícia do mundo, que a gente é imbatível, que nós enquanto policiais de operações especiais, nada para a gente vai ser sempre superior ao nosso adversário, ao nosso inimigo. Então eu entendi que dentro de um curso operacional a gente pode instalar crenças e acabar com crenças antigas. Por isso que nós desenvolvemos o nosso curso prático, por isso que o curso prático ele dá tanto certo, por isso tantas vidas já foram transformadas através dos cursos práticos. Por isso que as pessoas saem de lá para a prática, porque elas ali lidam com o ciclo da realidade delas, além de lidar com recursos e interferências, e também aprendem a gerar um propósito inabalável. E o que o ciclo da realidade diz, eu vou falar aqui bem rapidamente, ele diz o seguinte, que o que eu vejo, eu crio. A realidade que eu vejo na minha cabeça, eu crio. E quando eu crio essa realidade, eu passo a ser a pessoa que criou aquela realidade. E o ciclo da realidade, ele atua justamente no ser, fazer e ter. Vamos voltar ao exemplo do BOP. Ser, fazer e ter. No exemplo que a gente deu do BOP, quando a gente termina um curso, a gente cria uma nova realidade na nossa cabeça, que a gente passa a ser os policiais imbatíveis que estão lá. A gente passa a fazer coisas de policiais, da melhor polícia de combate urbano do mundo. E a gente passa a ter resultados. Quando a gente assume essa característica de ser o melhor policial, da melhor tropa de combate do mundo, a gente passa a fazer coisas, tanto pensamento quanto treinamento. E aí a gente passa a ter resultado em virtude desse mundo e dessa realidade que a gente cria na nossa cabeça. E quanto mais eu tenho, mais reforça a minha visão de mundo, mais reforça aquilo que eu sou. E isso acontece para o positivo, mas acontece também para o negativo. Se eu sou uma pessoa que acredito que estou encurralado no beco e que eu não tenho forças para sair, que eu não tenho maneiras, mecanismos de sair, eu vou ser uma pessoa que não faz coisas para sair daquele beco. E quanto mais eu acredito que eu não tenho força, mais força contrária para sair daquele beco eu faço. E quanto mais força eu faço,
menos eu saio dali, menos eu tenho o resultado que eu gostaria que é sair dali. E quanto mais eu tenho esse resultado, mais eu acredito que estar encurralado naquele beco não tem solução. Se a gente traz para o ciclo da realidade, para uma realidade de merda para nossa vida, a gente vai ficar encurralado no beco e a gente não vai conseguir sair. Dentro do curso prático, a gente trabalha muito isso para desinstalar uma crença e reinstalar uma, que dê mais pra gente mais força, mais autorresponsabilidade para a gente continuar conduzindo os nossos resultados e chegar naquilo que a gente verdadeiramente quer. Outros dois que eu citei que mantém a gente na zona de conforto são os recursos e interferências. A gente pouco busca entender quais são os recursos que a gente tem dentro da gente e fora também, para a gente poder sair. O Operações Especiais, se ele estiver encurralado num beco, ele vai procurar uma maneira de subir numa laje, ele vai procurar alguma coisa, como eu já vivi situações da gente pegar lençol para a farda preta para camuflar a gente conseguir atravessar de um lado para o outro, para o inimigo não ver que a gente estava atravessando pessoas de farda preta. Então a gente usou recursos externos para sair de uma situação que a gente estava. E os recursos internos, aquele pensamento de coragem que você tem que ter para aquela situação e outros tipos de recursos, seu talento, sua habilidade, que são recursos internos. E o santo grau, quando a gente está trabalhando para a gente aprender a sair dos becos das missões que a gente escolhe, é conseguir olhar para as interferências, e transformar elas em recursos. Às vezes você deixa de fazer um curso porque você não tem dinheiro. E aí pega aquele dinheiro e, sei lá, compra um celular, gasta com outra coisa. E tem gente que, por não ter dinheiro, o pouco dinheiro que tem, investe em conhecimento, investe no seu autoconhecimento, para transformar a falta do dinheiro em um recurso. Ele vai lá e coloca, como eu já fiz muito. Às vezes vou dar um exemplo meu. Quando eu decidi fazer prova para a polícia, meu pai falou assim, eu não vou pagar seus cursos, eu não vou pagar sua inscrição. Eu fui lá, arrumei um emprego, comecei a estudar, trabalhava de boy e aquilo ali me deu mais forças. Eu queria mostrar para mim mesmo que aquele sonho era verdadeiro para mim. Então a interferência que meu pai criou, eu peguei ela e transformei ela num recurso. Esse é o santo grau que faz a gente sair de um beco encurralado. E os Operações Especiais tendem a fazer muito isso. Muitas vezes a gente em operação, e o 30 tá aqui, ele não vai me deixar mentir, a gente pode usar aquele momento de estar encurralado no beco para inclusive deixar o inimigo acreditar que a gente está ali e sair sem ver e às vezes até caindo na retaguarda dele. Então, transformar nossas interferências em recursos é o santo grau para a gente conseguir evoluir e estar sempre saindo dos becos com maestria. Basicamente é você entender que aquele beco que você ficou encurralado na sua vida, aquela interferência da tua vida, que é esse beco, ele tem muita coisa para te ensinar. Ele tem tanta coisa para te ensinar que aquela interferência, aquele beco pode se transformar num recurso. Exemplo, minha história de quase suicídio. Eu quase me matei, a tentativa de suicídio, que era um momento de interferência na minha vida, era um momento que eu estava encurralado no beco. No entanto, quando eu consegui sair, eu passei a olhar para aquele momento da minha vida e transformei ele num recurso, onde eu decidi escrever um livro, criar uma marca e criar esse curso, criar esse ambiente onde nós estamos hoje e poder compartilhar isso com você e impactar vidas, e através dessas experiências junto com o 30 a gente levar até você a inteligência das Operações Especiais para você transformar seus resultados como centenas de alunos vêm transformando. Então eu entendi aquele meu beco e transformei ele num recurso. E o último, dentro dessa tríade das três coisas que podem manter a gente na zona de conforto do beco, é o que a gente chama de propósito
inabalável. É isso. Propósito inabalável. O que é o propósito inabalável? A gente precisa criar na nossa vida propósito inabalável. O propósito inabalável é aquilo que vai me fazer continuar quando todo mundo mais pararia. É aquilo que quando eu não tiver mais forças para fazer, eu vou continuar porque eu preciso por causa disso. Vou te dar um exemplo meu e aqui eu vou contar um exemplo do 30 que foi falado na live, se você viu todas as lives. A 07 contou isso, ele contou isso. Muitas vezes eu já faço os cursos desde 2018. A jornada é muito dura. O curso eu fico 50, 60 horas acordado, dormindo pouco, dormindo mal. E muitas vezes eu vou no fundo do poço, fico encurralado no beco. E quando eu vejo um aluno como o 11, Bochecha, um professor de Muay Thai, dizendo para mim que tirou os filhos dele da rocinha e que ele pode dar um lugar melhor para criar os filhos dele, isso para mim é o meu propósito inabalável. Quando eu penso em parar, eu penso nas pessoas que eu posso contribuir. Um propósito que para mim chega a me arrepiar, que é o que me move, dar à minha filha condições de ter uma boa jornada, ter bons colégios. Então todo sacrifício, quando o propósito de ajudar os outros não me completa, eu penso na minha filha, cara, eu tenho que fazer isso pela minha filha. Então eu crio um propósito inabalável que não me permite ficar no beco. Eu olho e falo, cara, minha filha, eu vou fazer, eu vou continuar, eu quero dar uma vida boa para minha filha, eu quero dar ainda mais do que eu tive. E o 30, ele contou essa história na live dele. O último curso que ele estava fazendo de sniper, ele estava com uma situação difícil na vida dele, ele pensou em desistir para casa e ele pensou assim, pô, mas o que vai acontecer quando eu chegar em casa e tiver que encarar o meu filho? Por que eu vou dizer para ele que eu desisti? Não é isso que eu quero levar para casa. Mais do que se formar no curso de sniper, ele decidiu que levar um exemplo para o filho dele seria muito maior do que levar o brevet, o próprio curso, que naquele momento ele já não via mais sentido. Ele via muito mais sentido em levar um grande exemplo para o filho dele. Então são essas três coisas que vão manter a gente no beco do caminho que a gente escolheu. Porque lembrando, você não cai nos becos da missão que você não escolhe. Os únicos becos que você vai entrar são da missão que você escolheu. E se você, por acaso, ficar encurralado, cara, entenda, faz parte da sua missão. Transforme aquela interferência em recurso. E você vai entender o quão bom é ter ficado naquele beco. Continue assistindo, eu vou botar a quarta aula para vocês, espero que esteja ajudando e a gente vai abrir para trocar uma ideia, para conversar sobre as aulas que a gente está colocando aqui no grupo. Fiquem com Deus e força e honra!